Eu estava fazendo negócio num banco, procurando empréstimo. E saí por volta das 15 horas. Fui, fui esperar um ônibus numa praça que tem na saída da cidade, que ali passava, além dos ônibus, passava outros transportes que podiam me levar para a minha cidade. Sentei no banco de cimento que tem na sombra e fiquei aguardando. De repente, o olho lá no final da rua, onde os carros costumam entrar, de repente vi um cidadão com um saco nas costas, vindo. Parecia que não tinha pressa de chegar. Eu sentado, um olho no livro e outro no final da rua. Ele veio se aproximando devagar, emparelhou comigo, sentou no meu fio da calçada e eu me antecipei a ele. Boa tarde. E ele respondeu, boa tarde. Vai viajar? Ele perguntou. Eu disse, vou. O senhor também vai viajar? Eu vivo viajando, sou andante, sou do mundo. Não tenho casa, não tenho nada. O senhor é daqui mesmo? Disse, não, eu não nasci nesse estado. Nasci numa cidadezinha por trás da Serra do Fogo, cidade na beira do mar. Meu pai é um comerciante lá, bem sucedido. Mas eu tive uns infortúnios e saí pelo mundo. E que infortúnio foi esse, se o senhor não se incomoda de falar? Bem, eu estudava na capital. Meu pai queria que eu estudasse para ser médico. Mas de uma das vezes que eu retornei para a cidade, encontrei lá uma moça muito bonita, morena, alta, cabelos compridos, muito bonita, alegre, simpática. Me apaixonei perdidamente por essa moça. Imaginei ser uma pessoa de boa família. Me apaixonei e saímos, fomos casar em outra cidade. Tinha umas economias, casei e voltei casado. Meu pai se chateou, brigou muito comigo. Minha mãe chorou, se entristeceu, queria outro futuro para mim também. Achava que eu era muito cedo para casar. Mas não podia fazer mais nada. Eu estava casado e ninguém podia mais interferir porque nós éramos de maior idade. A família dela nos ignorou. Parei de estudar. Meu pai me levou para trabalhar no comércio com ele, nos deu uma casa mobiliada e nos dava um salário que dava para a gente viver bem. Mas minha esposa vivia sempre descontente, queria mais, queria viajar, estava sempre reclamando, brigou com meus pais, se zangou com eles. Um dia, quando eu retornei para casa, ela não estava. A porta estava só encostada. Esperei, ela não retornou. Fui procurar por ela, soube que ela tinha ido embora com um caminhoneiro. O frentista de um posto me informou que a placa era de Floriano. E eu saí. Vendi tudo que tinha, fiquei louco. Vendi tudo que tinha, comprei um revólver e saí à procura dele. Meus pais me deram conselho, não tem que me atalhasse. Saí pelo mundo. Numa barreira me pegaram armado, prenderam, bateram em mim. Depois reconheceram que eu não era gente ruim, não tinha... E me soltaram. Hoje eu vivo bolando para cima e para baixo, com vontade de botar os olhos nele, mas nunca encontrei. Meu nome é José. Aí ele mexeu no saco que ele trazia, pegou um documento, uma cédula de identidade, já encebada, velha, suja, rasgada, mas dava para ler o nome dele. A idade tinha 42 anos, parecia muito mais velho, barbudo, magro. Eu disse, mas o senhor nunca pensou em dar um sentido diferente na sua vida, deixar de pensar no passado, retornar para casa? Não, já pensei. Tentei trabalhar, mas também não consegui mais. Parece que não amadureci o suficiente. Retornar para casa eu também já pensei, mas seria, na situação que eu me encontro, seria envergonhar mais a minha família.
Talvez eles pensem até que eu morri por aí. Também pensei dar fim nessas carnes magras que carrego sobre o esqueleto, mas entendi que só Deus pode fazer. A vida pertence a Deus e só Ele pode cortar a sua existência. Aquele era um homem que parecia bem entendido, apesar de estar naquela situação. Ou então era alguém iluminado de cima. E ficou falando como se tivesse vontade de botar tudo para fora, mas ao mesmo tempo tinha medo de ferir a si próprio. E ficamos conversando e ele falando sobre a vida dele. E eu dei conselho para ele retornar à terra dele. Ele disse: eu mesmo, acho que mesmo inconscientemente eu venha voltando, venha me aproximando da minha cidade. Às vezes fico pensando na minha mãe, ela rezando no oratório dela. Penso que talvez seja as orações dela que me chamam de volta. José olhou para um crucifixo suspenso na torre de uma igrejinha ali próxima. Parou de falar e foi como se o seu pensamento tivesse voado para bem longe. Talvez à procura da família dele. Depois abaixou a cabeça, como se quisesse chorar, mas parecia não ter mais lágrimas. Baixou a cabeça, ficou passando a mão pelos pés calejados, estrupiado. Depois levantou-se. Olhou para mim com um olhar triste. Eu me levantei do banco, botei a mão no ombro dele, meti a mão no outro bolso, tirei algumas cédulas e ofereci. Disse: pense, se você achar conveniente, pegue um transporte e se aproxime ao menos da sua cidade. Quem sabe você vai ter outro futuro. Ele estendeu a mão, pegou as cédulas, me olhou como se eu fosse uma divindade. O seu olhar parecia ternura. Quis falar, mas as palavras parecem que não saíam, como se estivesse engasgado. Então ele abaixou a cabeça, pegou o saco, botou no ombro e saiu, como tinha chegado. Lá na esquina da pracinha ele ainda parou, olhou para trás e foi cuidar do seu futuro. E eu fechei o livro, sentei no banco e fiquei pensando. Quantos andantes iguais a este andam pelo mundo? Tem histórias parecidas, de infortúnio. E não tem com quem desabafar. Aquilo fica entalado no seu peito. E nós, cidadãos respeitados, às vezes nos taxamos de desocupados, sem nem ao menos conhecermos a causa do seu infortúnio. Curta, compartilhe, comente.